Prevenir é melhor do que remediar. Nada é mais verdadeiro nesta frase, principalmente quando falamos de saúde pública. Olha só, práticas saudáveis, medidas educativas e diagnósticos precoces são formas econômicas e eficazes de se garantir a saúde da população. E é sobre isso que falaremos no Se Liga na UFG de hoje. E para nos ajudar com esse assunto, chamamos uma especialista, Bárbara Souza Rocha, professora da Faculdade de Enfermagem da UFG. Pode chegar para cá, professora, seja bem-vinda ao Se Liga. Pode ficar à vontade. Para começar a nossa conversa, fala para a gente qual é a importância, professora, da prevenção e da promoção da saúde. Então, Marcela, é importante, antes da gente falar da importância, diferenciar os dois termos. Então, prevenção a gente se usa quando nós precisamos remover ou tirar algum fator de risco ou causador de doença que esteja circulando. Por exemplo, nesse momento estamos fazendo a campanha de vacinação contra o H1N1. Então, essa é uma medida de prevenção de doenças. A gente está especificamente tentando prevenir que as pessoas adquiram H1N1. Quando a gente fala em promoção da saúde, nós estamos dizendo de formas, um processo de capacitação da comunidade para que ela seja capaz de melhorar a sua qualidade de vida e de saúde. Então, por exemplo, você disse na entrada do programa, quando a gente estimula a população a fazer práticas de exercícios físicos, quando a gente mostra para a população a importância disso, nos grupos de idosos, grupos de adolescentes, nas escolas. Então, nós estamos fazendo promoção da saúde. Perfeito. Qual a importância dessas duas coisas? Elas juntas e aliadas vão nos dar resolutividade. E essa resolutividade é justamente o que a gente quer, evitar que a pessoa precise de um serviço hospitalar ou de um serviço mais complexo de saúde, consiga cuidar da sua saúde antes que ela tenha uma doença. Certo. Professora, eu vou te pedir licença rapidinho, porque agora nós vamos ver como o tema saúde foi discutido na Semana dos Povos Indígenas. É uma iniciativa da PUC Goiás realizada em parceria com a Universidade Federal de Goiás. A sociedade, em primeira instância, a sociedade tem que conhecer a especificidade dos povos indígenas para poder entender, porque às vezes a sociedade se expressa de uma forma preconceituosa, mas por falta de conhecimento, Para nós a saúde ela vai muito além e ela está ligada a vários aspectos, principalmente da terra, do cósmico, da sociedade em si, da forma de convivência, da organização social. Então, é de extrema importância que o profissional possa entender e compreender isso. A gente tem determinantes de saúde nessa população que mostram uma vulnerabilidade maior para certos agravos de saúde, tem as condições sociais, territoriais. Esses conceitos que a gente aplica na nossa medicina, nos conceitos biomédicos, eles não se aplicam dentro das comunidades que têm toda uma lógica diferente de concepção de corpo, de saúde, de doença, principalmente para os indígenas que vêm para a cidade, que vão estudar, que vão trabalhar. Não tem como a gente separar a saúde, a educação e demais direitos, assistência social, porque todos contribuem para a promoção da saúde. A gente vive um momento de um certo enfraquecimento, das instituições, dos órgãos que trabalham com políticas públicas ligadas aos povos indígenas. Então a semana tem uma importância especial, que é de trazer um pouco desses debates, retomar isso e trazer para a sociedade de forma ampla diferentes aspectos, desde palestras de especialistas, desde alunos e pesquisadores indígenos, debates muito políticos e legislativos, como a gente fez na Assembleia. Então ele tem esse amplo interesse para a sociedade. Bom, muito bem. Professora, um dos princípios do SUS, o Sistema Único de Saúde, é o princípio da equidade. Explica para a gente o que é isso. Então, entre os princípios do SUS, a equidade é um dos princípios organizativos.
é o princípio que pode parecer estranho, mas que trata os desiguais de forma desigual. No intuito de que a gente consiga fazer o serviço de saúde de chegar de forma igual para todos. Então, se uma pessoa mora numa área que precisa de muito mais ações, serviços de saúde, é lá que nós precisamos concentrar nossas forças em detrimento de uma outra área. Então, para que todas as áreas e necessidades da população sejam supridas de forma igual. Então, a ideia é que a gente consiga chegar na igualdade por meio da equidade, né? Tratando os diferentes com diferenças. Certo. Então, por exemplo, se uma região precisa mais de um determinado especialista, a gente coloca mais especialistas nessa região de uma área da saúde? Seria mais ou menos assim, né? Então, é a gente entender as necessidades de saúde daquela região, daquele território, e a gente intensificar as ações de saúde para que a gente consiga fazer um serviço de saúde igualitário, igual para todos. A gente sabe que tem diferenças, né? Que existem desigualdades, que existem iniquidades, diferenças sociais, né? Diferenças de acesso, de garantia de acesso. Então, as políticas públicas, elas precisam tratar as coisas, as ações como iguais para a gente poder ter uma igualdade nesse sentido. Perfeito. A gente vai fazer uma pequena pausa agora, vamos para um intervalo e daqui a pouco nós retornamos com esse bate-papo. Fique com a gente. Você sabia que a UFG presta atendimento odontológico pelo SUS? O atendimento clínico é prestado por estudantes de odontologia com auxílio dos técnicos e supervisão dos professores da universidade. O serviço de atendimento ao público da Faculdade de Odontologia, o CEAP, funciona na Praça Universitária, no campus Colemar Natal e Silva da UFG. Mais informações pelo telefone 3209-6068 ou pelo site da Faculdade de Odontologia. O Se Liga na UFG está de volta. Hoje nós estamos falando sobre prevenção e saúde. Bom, professora Bárbara, fala pra gente, no bloco anterior nós encerramos falando sobre a equidade, né? E como estão as políticas públicas em saúde no Brasil hoje? Então, Marcela, as políticas públicas, elas estão muito bem escritas, muito bem pensadas nas necessidades das populações, mas o grande problema nosso em relação às políticas públicas é efetivamente colocar elas para funcionar. Então, em alguns lugares elas funcionam, outros não. Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos boas políticas. Políticas nacional de atenção básica, política nacional de saúde do homem, da mulher, da criança, dos povos indígenas, entre outras políticas que são muito bem elaboradas, política nacional de promoção da saúde, de educação em saúde. Mas o fato é a gente conseguir colocar essas políticas para funcionar como deveriam, onde elas estão sendo implantadas. Certo. Professor, e o que falta, então, de fato, para que a gestão, né, e a gerência desses serviços públicos de saúde sejam mais efetivos aqui no nosso país? Então, eu acredito que um grande problema, assim, da gestão, né, e não como um todo, não vou generalizar, mas é entender a mudança do modelo assistencial. Então, desde a reforma sanitária, com a criação, né, das nossas leis que hoje regem o Sistema Único de Saúde, a modificação do Sistema Único de Saúde, é preciso que haja uma modificação no sistema como um todo. Então, se a gente não entender que a política pública ela vem para nortear, a gente não vai conseguir fazer mudanças efetivas. Certo. E qual é a importância de se dar atenção para essas comunidades que são isoladas, as comunidades rurais, as comunidades indígenas, né, como a senhora citou e nós vimos na matéria no bloco anterior? Isso. Então, assim como as comunidades indígenas, né, as comunidades quilombolas, ribeirinhas, entre outras comunidades que vivem no campo, nas florestas. Então, essas comunidades, muitas vezes, elas são lembradas nas políticas públicas, mas não são lembradas pelos governantes. Então, são comunidades que vivem à margem da sociedade em relação ao acesso ao serviço de saúde. Então, não é garantido. Aliás, no papel é garantido, mas na efetividade do sistema, muitas dessas pessoas não têm como acessar o serviço de saúde.
Então, eu acredito que o grande problema seja esse, né? Como as pessoas conseguem estar próximas ao serviço, como elas conseguem entrar na rede de assistência. Esse é o grave problema em relação às comunidades vulneráveis. A senhora acredita que falta levar esses serviços para essas comunidades, ao invés de ter que elas se deslocarem até onde os serviços estão? Também. Então, de alguma forma, facilitar o acesso. Se eu não consigo levar o serviço, ou se não há necessidade de levar o serviço a essas comunidades, eu preciso facilitar o acesso delas ao serviço. Então, determinar unidades de saúde nesse território, né? Pessoas responsáveis, profissionais responsáveis, os agentes comunitários de saúde responsáveis por aquelas áreas, né? Então, comunidades que vivem na beira do rio, o acesso fluvial, né? O governo precisa garantir o acesso fluvial, né? Que a gente consiga ir a essas comunidades. Certo, nós estamos falando de saúde, estamos falando também de prevenção. Isso. E aí nós temos a educação em saúde. Professora, como a educação em saúde pode fazer a diferença na vida das pessoas? Então, a educação em saúde é o principal instrumento de promoção da saúde, né? Por meio da educação em saúde que a gente consegue capacitar o indivíduo para ele cuidar de si próprio ou da sua própria comunidade, né? Então, políticas públicas, né, que norteiam o nosso trabalho, eles nos levam às escolas, eles nos levam à comunidade, né? A Academia da Saúde, por exemplo, é uma forma de educação à saúde, o programa Saúde na Escola, né? Então, é por meio da educação e da capacitação do indivíduo que ele vai conseguir se conscientizar daquilo que ele precisa fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Então, é a principal ferramenta de promoção da saúde e de prevenção de doenças, consequentemente. Precisamos de mais ações no sentido de promover, né, a saúde, de educar a população? Exatamente. Então, a gente precisa que essas ações sejam valorizadas. Muitas vezes elas já existem. Mas o valor dado a elas não é tanto quanto, por exemplo, um número de consultas ou um especialista, né? Então, a gente precisa inverter isso. O especialista é importante? Mas se a gente tivesse muito mais processos de educação e de promoção da saúde, provavelmente nós não precisaríamos tanto de especialista quanto estamos precisando atualmente. Certo. A senhora é professora da Faculdade de Enfermagem aqui da UFG. Fala pra gente como o enfermeiro pode atuar tanto aí, né, na promoção, na prevenção e também as outras áreas de atuação do enfermeiro. Então, na prevenção e na promoção da saúde, o enfermeiro ele faz parte da equipe de saúde da família e ele é o principal membro dessa equipe, porque ele é o coordenador, a liderança principal desse processo dentro das equipes, né? Então, o enfermeiro ele está no serviço, que é a porta preferencial de entrada do usuário. Quando o usuário entra para a rede de atenção, ele entra por meio da saúde da família e o enfermeiro está ali, né, para receber ele nesse processo. Então, o enfermeiro ele é capacitado para promover, para prevenção, para educação em saúde. Então, ele é o profissional-chave nesse processo de mudança de modelo assistencial. Perfeito. Professora, nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo rapidinho e você não saia daí porque nós retornamos em seguida. Você sabia que a UFG possui um centro editorial e gráfico completo? O CEGRAF inclui a editora UFG, o ateliê tipográfico, as livrarias e a gráfica UFG, que atende toda a demanda interna e também presta serviços à comunidade externa. O CEGRAF da Universidade Federal de Goiás fica na Alameda Flamboyant, no campus Samambaia. Orçamentos e informações pelo telefone 3521-1355 ou pelo site da Gráfica. Estamos de volta com o último bloco do Se Liga na UFG, hoje conversando sobre prevenção e saúde. Bom, professora, nós já falamos aí sobre o papel do enfermeiro no serviço básico, na rede básica de saúde. Quais são as outras áreas de atuação desse profissional? Então, Marcelo, hoje no Brasil, né, toda a força de trabalho da saúde, a enfermagem, ela contempla 60% da força de trabalho na saúde no Brasil. Então, assim, são muitos profissionais.
Na atuação do enfermeiro, além, né, da atenção básica, o enfermeiro atua na atenção média e na alta complexidade. Ele também atua nos serviços de urgência e emergência, né, e o enfermeiro tem uma atuação na liderança de todas essas etapas na rede de assistência. Então, assim, a gente até fala, né, se tirar o enfermeiro do serviço de saúde, ele morre, né? Porque o enfermeiro realmente ele coordena, ele atua nos processos de trabalho, na segurança do paciente, em todas as áreas que envolvem o cuidado e a atenção ao paciente, o enfermeiro está ali. Né? E ainda na educação, né? Na formação de novos profissionais, na formação do técnico, do auxiliar de enfermagem. Então, assim, é uma ampla área de atuação e do profissional enfermeiro. Certo. Tem uma campanha que está sendo realizada que é a Nursing Now, né? Isso. Fala pra gente um pouquinho sobre essa campanha. Então, a campanha Nursing Now, ela é uma campanha da Organização Mundial de Saúde e do Conselho Internacional de Enfermagem, né? É uma campanha que foi lançada no ano passado a nível internacional e esse ano foi lançada no Brasil. O grande objetivo é a gente valorizar a contribuição da enfermagem para o enfrentamento dos desafios da saúde nesse século. Então, assim, o intuito, o grande objetivo é a gente valorizar essa categoria, que é uma das mais importantes no cenário da saúde, brasileiro e mundial. Certo. Parece que uma das metas também dessa campanha é a divulgação aí de práticas inovadoras, né? Isso. Qual é a importância da universidade nesta campanha, neste contexto? Então, quando a gente fala em práticas efetivas e inovadoras, que é uma das metas do Nursing Now, a gente não pode esquecer que essas práticas elas precisam ser baseadas em bases teóricas científicas. Então, a universidade vem para isso, né, para mostrar que o que a gente faz não é do nosso pensamento simplesmente. São resultados de pesquisas, né, de projetos que estão sendo feitos, de uma análise muito minuciosa sobre essas práticas. Então, a universidade vem para fomentar o científico dentro dessa importante área e na divulgação de tudo que está sendo feito. Perfeito. Professora Bárbara Rocha, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga na UFG conosco. Obrigada, Marcelo. Bom, agora nós vamos conhecer a trajetória de uma pessoa que conquistou o mundo por meio da inovação e da pesquisa em ciência. Este é o Vida no Campus de hoje. Olá, meu nome é Renato, sou farmacêutico e doutor em Ciências da Saúde aqui pela Universidade Federal de Goiás. Meu primeiro contato com a UFG foi em 2006, quando eu fui aprovado no vestibular. Durante a graduação, eu fui introduzido à ciência através de projetos de iniciação científica e também projetos de extensão. E em 2011 já engatei também um mestrado em ciências farmacêuticas. E, em paralelo, também fiz aqui na Faculdade de Farmácia uma especialização em farmacologia clínica. E mais tarde, em 2014 até o ano passado, em 2018, eu fiz o doutorado em Ciências da Saúde. Então, nesses 12 anos de história com a UFG, desenvolvi diferentes tópicos em ciência e um deles que eu acabei tendo maior afinidade foi desenvolver metodologias inovadoras que vêm aí a substituir o uso de animais na ciência e que tenha superioridade em determinar, né, os danos que uma substância pode trazer, né, para a saúde do indivíduo, seja uma substância presente no cosmético, no medicamento ou até um produto agrotóxico. Então, toda a minha formação é aqui na UFG, mas também eu tive uma participação no exterior, em uma universidade muito prestigiada, né, que é a Lund University, em que então pude também contribuir com o processo de internacionalização da pesquisa do UFG. Durante meu doutorado, eu consegui um maior prêmio da minha carreira, que foi o Lush Prize, na categoria de jovem cientista, em que aí, além de trazer todo um destaque, né, tanto pessoal como também institucional, né, para o UFG, eu pude trazer aí 10 mil libras, quase 50 mil reais, que eu pude investir, né, durante o desenvolvimento
do meu projeto de doutorado. Fui contratado aqui pela Faculdade de Farmácia como professor substituto de toxicologia e para esse ano não encontrei muitas expectativas aqui no nosso país, infelizmente, e acabei sendo contratado recebi uma proposta, né, de trabalhar no exterior, novamente na Suécia, por uma empresa de biotecnologia. E sou feliz, né, por ter alcançado essa oportunidade, mas de certa forma um pouco descontente, porque eu queria continuar, né, aqui no Brasil. E quem sabe, quando a ciência voltar, né, a crescer novamente aqui no Brasil, eu retorne para contribuir com a ciência do país. Bom, por hoje é isso. Se liga, na UFG está acabando, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação também pela internet e redes sociais da TV UFG. Deixe seu recado, envie suas sugestões ou críticas. Até a próxima. Tchau, tchau.